Fala, rapaziada, beleza? Tranquilo? Vamos começar mais uma semana aí com 3 joguinhos aí, 2 da Série B e um da Sul-Americana. Fica até o final do vídeo para você pegar aí as informações, ver as probabilidades, tudo que pode acontecer nos jogos. Fica aí até o final do vídeo que o vídeo tá bem interessante. No final do vídeo eu vou deixar o bilhete da alavancagem para vocês, beleza? Vou explicar o que se dá, o que não dá. Vai com calma, tá? Nós estamos aí numa reta final do mês, vai aparecer depois aí jogos da Champions League, então vamos aí com calma, vamos apostar de forma consciente, lembrando que apostas esportivas não há ganhos garantidos, o jogo é para maior de 18 anos e use sempre a gestão da banca, tá show? Lembrando que nas apostas esportivas eu tenho um grupo VIP e um grupo free. Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações e no primeiro link do comentário fixado, beleza? Então fica ligado aí, se você não é inscrito no meu canal, faz a inscrição e ativa o sininho para você receber a notificação, beleza? Lembrando que nesse dia, no dia 23 de setembro, eu vou trazer esses 3 jogos aí para vocês. Os jogos vão começar às 19h30 e vão começar às 21h35. Então eu já vou começar aqui com vocês no jogo do Paysandu, beleza? Olha, Paysandu e Novo Horizontino, esse jogo é muito bom. É um dos melhores jogos a se fazer nessa terça-feira, beleza? O Paysandu é uma equipe muito consistente na marcação de escanteios em casa. Tem uma boa quantidade de marcação de escanteios também quando precisa marcar os escanteios, quando precisa sair atrás do resultado. Olha só, vou pegar um exemplo aqui. Tá vendo aqui que ele perdeu o primeiro tempo aqui contra o Atlético Goianiense? Foi lá e fez 11 escanteios. Contra a Ferroviária também. Beleza? Então o Paysandu aqui, ó, fez 5 escanteios, tomou um gol no primeiro tempo, perdeu o primeiro tempo, foi lá, virou o jogo aqui contra o Atlético Goianiense, foi lá, empatou o jogo. O Paysandu, normalmente, quando perde o primeiro tempo, ele consegue dar uma recuperada, mas quando ele perde no segundo, ele fica com dificuldade, beleza? Tomou a virada aqui do Volta Redonda. Eu apostei nesse jogo, tive um green aí no total de escanteio asiático, porque esse jogo aqui era propenso a ser over. E foi, ó, 15 escanteios. O Paysandu tomou 2 gols aí, ficou bem ruim aí pro Paysandu, beleza? Mas o Paysandu é uma das melhores equipes de se apostar, junto com Goiás, Coritiba, Botafogo de São Paulo e CRB, beleza? Lembrando que aqui nos últimos 6 jogos aqui, ó, do Paysandu tiveram 11 ou mais escanteios, então uma equipe over. Over significa mais, muitos escanteios, beleza? O Novo Horizontino é uma ótima equipe também na marcação de escanteios, porém aqui eu estou filtrando fora de casa e a equipe do Novo Horizontino não deixa a desejar. Somente esse jogo aqui, ó, contra o Criciúma, aqui nos jogos mais recentes. É claro, eu sempre gosto de me basear nos últimos 5, 6 jogos, tá? Aqui, somente esse jogo aqui, rapaziada, contra o Criciúma, que ele deixou a desejar, né? Teve um expulso, né? Perdeu o jogo de 2-0, não teve como recuperar. Então aí ficou difícil para o Novo Horizontino. Mas nos outros jogos, ó, 7, 10, 4, 6, 8. Então o Novo Horizontino aí é uma equipe que dá para a gente confiar aí no total de escanteio asiático fora de casa, tá? As equipes se encaixam perfeitamente. O Novo Horizontino marcando fora de casa e o Paysandu marcando e cedendo dentro de casa. E também possuem recuperação, né? Aqui, ó, contra o CRB perdeu o primeiro tempo, foi lá e fez 10 escanteios. Então a gente entende que quem sair atrás aqui vai buscar o resultado independentemente da equipe, e isso também se mostra aqui no confronto direto, beleza? Que o último confronto direto, que foi o turno de ida, o Novo Horizontino ganhou de 3-1, teve 8 escanteios e 3 do Paysandu, 11. Aqui no outro jogo do ano passado também 11 e no outro jogo do ano passado também 12. Então a gente entende aqui que essas duas equipes sempre terminam aí com 11 ou mais escanteios, beleza? Olha, falando aí sobre os chutes a gol do Paysandu, o Paysandu ele tem chutado bastante pro gol, tem uma média de 3,5 e uma média de escanteios de 8, rapaziada. Olha que média absurda essa média do Paysandu em casa. Já o Novo Horizontino também tem uma média
de 3,5 de chutes a gol fora de casa e escanteios 6, a média total é 14. E aqui nós temos até 2 apostas para que a gente possa fazer, beleza? Olha, o que vai acontecer? As 2 únicas apostas que eu faria aqui nesse jogo é o total de escanteio asiático. Por quê? O total de escanteio asiático, independentemente da equipe que fizer escanteio no jogo, vai valer para nossa aposta. Aqui eu pegaria o mais 9, tá vendo aqui 10,5? Eu vou esperar aí chegar, certo? No 9, como é que a gente espera chegar no 9? Espera o jogo começar. Assim que o jogo começar e não tiver nenhum escanteio ali nos 10 primeiros minutos do jogo, vai aparecer a linha 9, total de escanteio asiático. Porque se o jogo terminar com 9 é reembolso, 8 ou menos é red, 10 ou mais é green. Então a gente pega aí o mais 9. O mais 10 seria legal? Seria. Se o jogo tiver corrido, se a gente vê que as equipes já estão botando aquela pressãozinha ali, a gente pega o 10. Mas eu quero pegar o 9 que vai ficar filé para nós, beleza? A outra aposta é os escanteios após os 88 minutos. As equipes têm uma média de 1,1 escanteios cobrados a partir do minuto 88. Por que a partir do minuto 88? Porque normalmente é quando se abre a linha asiática no final do jogo, ou seja, aquela linha asiática, se tiver um escanteio reembolso e 2 ou mais é green, mas tem que ter pressão no momento e alguma equipe buscando o resultado, de preferência aí alguém perdendo, beleza? Até porque as 2 equipes vão para cima, não vai ter papo aqui, independentemente de quem tiver atrás, vai ser interessante a gente fazer essa aposta. Se você não quiser esperar até os 88, você pode pegar o 80, pegar aí mais de um escanteio asiático sem reembolso. Se tiver um só é red, 2 ou mais é green. Ficou claro aí? Gostou das minhas impressões? Gostou das minhas explicações, da justificativa das minhas apostas? Vê o que é melhor para você e faz a sua aposta. Deixa aí nos comentários e dá o like aí para ajudar o amigo, beleza? Olha, o próximo jogo é o Ferroviária e Goiás. Ferroviária e Goiás, esse jogo vai começar às 21h35. Ferroviária, dos últimos 5 jogos em casa, tiveram 8 ou mais escanteios. E é bem interessante aqui esses jogos aqui da Ferroviária. Olha só, sempre tiveram 8. Né, aqui ó, mesmo ficando na frente do resultado em cima do Amazonas, foi lá, fez 9 escanteios. Quando ficou na frente do resultado, quando pegou uma equipe mais forte, que é o Cuiabá, foi lá e cedeu, beleza? Então, tranquilo, é uma equipe boa de se apostar, tem cedido mais do que marcado quando joga em casa, então é bom a gente confiar mais no Goiás aqui para poder marcar os escanteios, tá? O Goiás ele tem marcado mais fora de casa do que cedido dos últimos 5 jogos fora. Ganhou em todos os jogos na quantidade de escanteios, então olha só, ganhou do Novo Horizontino 8-3, ganhou do Amazonas 4-1, ganhou do Vila 2-1, ganhou do Avaí 9-5, ganhou do Coritiba 7-4. Então o Goiás é uma equipe muito perigosa nos escanteios. Dos últimos 5 jogos dos últimos 5 jogos fora, em 3 tiveram 11 ou mais escanteios, tá show? Olha, a Ferroviária está com uma média de chute a gol de 3,1 e escanteios 4,0, beleza? Já o Goiás, ele está com uma média de chutes a gol melhor, 4,2 e de escanteios 5,2. Olha que média boníssima do Goiás. Fora de casa está fazendo uma boa campanha aqui no campeonato, está em primeiro colocado. A média total das equipes é 9,2 e no confronto direto, é claro, só tem um que foi desse ano ainda, no jogo da ida. Tiveram 12 escanteios, sendo a Ferroviária o maior responsável pela quantidade de escanteio. Então, aqui o Goiás, beleza, ganhou o primeiro tempo, ampliou no segundo, deu um espaçozinho para a Ferroviária marcar aí os seus escanteios. Não sei se isso vai se repetir agora, hoje, né? Mas o que a gente faz? Aposta no total de escanteio asiático, porque quem fizer os escanteios vai valer para a nossa aposta, beleza? Deu para entender aí? Então tá show. Aqui eu tenho até 3 apostas para que vocês possam fazer comigo, tá? Você verifica qual é a melhor estratégia e aplica aí para você, tá? Olha, aqui, claro, não é segredo, é o total de escanteio asiático. O total de escanteio asiático tá 10. Olha só como é que a casa de aposta leva a linha lá para cima. Mas a gente espera mais 8 total de escanteio asiático, seria excelente. Mas se a gente não conseguir pegar o 8, a gente pega o 9, que também é uma boa aposta. Mas o
melhor mesmo seria o 8, até porque a gente viu aí que a maioria dos jogos da Ferroviária tem terminado com 8 ou mais. Então nem sempre terminaram com 9. Então a gente, para pegar uma linha de segurança, pega o 8, beleza? Olha, escanteios no final do primeiro tempo é muito bom porque as equipes têm uma média de 1,7 escanteios cobrado a partir do minuto 38, ok? E também a partir do minuto 80, as equipes também têm uma média de 1,7. Lembrando que tem que ter pressão em ambos os momentos do jogo, beleza? Não adianta, por exemplo, o Goiás aí fazer 2-0, 3-0 e a outra equipe não reagir, o Ferroviária não tem um expulso, entendeu? Então fica ligado, meus amigos, não é só porque tem média, tá perdendo, tá ganhando, não pode ter expulsão. A equipe que está vencendo não pode estar dominando o jogo, tem que estar dando espaço para a equipe adversária fazer pressão. Isso você verifica acompanhando o jogo, ou em algum site que marque pressão, no próprio RedScore tem isso, ou na própria casa de aposta na 365, na Stake tem também para você dar uma olhada. Se eu não me engano, na sportbet.io também tem gráfico de pressão. Então você verifica isso, beleza? Tem que levar a sério, tá lidando com o seu dinheiro, tá show? E o último jogo é o jogo do Fluminense e Lanús. O Fluminense, tricolor carioca, precisa reverter o resultado de 1-0 que tomou lá na Argentina. Foi um resultado magro, né, pro Lanús, né? Dá para reverter aqui, ó, Lanús 1-0 no dia 16/9, aqui ó, tiveram 8 escanteios, já posso adiantar para vocês, né? O Fluminense conseguiu fazer 3 escanteios, o Lanús fez 5, o gol saiu no segundo tempo, o primeiro tempo terminou 0-0. O Fluminense tem total condições de reverter esse jogo, mas esse jogo ele vai ser bem interessante. O Fluminense tem total condições, mas vai ter que jogar bola, meus amigos, até porque os argentinos para segurar jogo é chato demais, tá show? Olha, falando aí sobre o Fluminense, nos últimos jogos aqui do Fluminense, o Fluminense ele tá sendo bem irregular aqui nos jogos passados aí contra o Palmeiras, Grêmio, Inter, fez 5, fez 6, mas depois não sei o que houve com o Fluminense. Tudo bem, ganhou o primeiro tempo aqui, ó, contra o Fortaleza, contra o América de Cali, né? Bahia aqui também não fez uma boa partida nos escanteios, mas tem trazido resultado. Mas aqui em cima do Corinthians perdeu o jogo, né? Tomou um gol e foi para cima e conseguiu marcar os escanteios. Mesmo em cima do Corinthians, foi lá e marcou 5. Então a gente está tentando aqui confiar no Fluminense, né? Para que o Fluminense faça aí os escanteios. O Lanús aqui, ó, é uma equipe que marca e cede escanteio aqui, ó. A maioria dos jogos tem terminado aí com 8, com 9 escanteios, né? Nos últimos jogos aqui. Mas é uma equipe que está com maus resultados fora de casa. Quando pega equipes mais fortes, perde aqui, ó, perdeu, ó, Riestra, uma equipe fraquíssima, conseguiu perder. Sarmiento ganhou, Córdoba é uma equipe que tá melhorzinho, ó, perdeu, né, na Sul-Americana fora de casa, né. Ginásio La Plata é uma equipe que já foi boa, né, perdeu, ganhou no caso aqui, ó. Quando pegou o Vélez e o Argentino Júnior, tomou tamancada, então, e perdeu o primeiro tempo, ó, e nos últimos 3 jogos. Então é bem possível aqui que o Fluminense ganhe o primeiro tempo e dê um espaçozinho aí para o Lanús também buscar o seu espaço, tá? Então esse jogo aqui é bem perigoso, beleza? Olha, de chutes a gol, o Fluminense está com uma média de 3,5, escanteios 3,6. O Lanús está com uma média de chutes a gol de 3,2, uma média um pouco inferior. E de escanteios está com uma média maior que o Fluminense, 4,7. Mas a gente entende que também é o nível de enfrentamento, né? Que as equipes que o Fluminense enfrentou, né? Só o Grêmio que está um pouquinho, o Grêmio e o Inter está mal das pernas, né? Mas ó, Bahia, Corinthians, Fortaleza, né? Palmeiras, enfim, né? Olha, de confronto direto, como eu mostrei para vocês, o jogo terminou com 8 escanteios. A média total das equipes juntando é 8,3. E aqui eu tenho até 3 apostas, beleza? Para que vocês possam fazer aí, verificar qual é a melhor aposta na estratégia no escanteio para vocês, beleza? Olha, a primeira aposta aqui que eu pretendo fazer, que eu quero tentar pegar, é o mais 8 total de escanteio asiático, né? Tá 9,5.
Lá no primeiro minuto já deve descer para o 9, então a partir do minuto 5 até o 8, o escanteio total asiático 8 deve ficar disponível. Uma outra aposta bem interessante aqui seria o escanteio primeiro a cobrar 5 do Fluminense, pagando aí no mínimo 1,80, é uma boa aposta também. E uma aposta de contexto, ou seja, se o Fluminense ele ainda estiver precisando fazer um gol até o final do jogo, ou seja, se tiver empatado, né, 1-1, 0-0, 2-2, qualquer resultado de empate, né, ou até mesmo perdendo, mas principalmente no empate, é os escanteios no final do jogo, beleza? A partir do minuto 80, se o Fluminense ainda estiver precisando do resultado, beleza? Olha, essas são as minhas impressões aí. Eu deixo para vocês o bilhetinho da alavancagem. Lembrando que a gente começou com R$5 e já estamos indo aí para R$25, beleza? Olha, esse bilhetinho está com uma ODD de 1,28. Para quem não sabe, a alavancagem tem uma ODD média de 1,30, só que dessa vez ficou com 1,28. Uma aposta de R$19,24 para devolver R$24,73. 3 escanteios, mais de 3 escanteios para o Paysandu, que é o criar aposta, ou seja, o Paysandu para ficar com 4 escanteios, e mais de 1 escanteio para o Novo Horizontino, ou seja, 4 escanteios para o Paysandu e 2 para o Novo Horizontino, beleza? Olha, crítica, dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários, digita aí alavancagem para eu saber se você assistiu esse vídeo até o final, para eu continuar o projeto aqui, beleza? Um grande abraço e vamos para cima, fui!